Olá, concursando do Brasil inteiro, sejam todos bem-vindos ao primeiro Papirando Português do ano de 2020. Eu espero, em nome de toda a equipe do Focus Concursos, que todos nós tenhamos um felicíssimo ano novo, com muita prosperidade, realização de sonhos, tempo para estudar, para trabalhar, tempo para amar, para ser feliz, para cuidar da saúde, tempo para realizar sonhos e tempo para aprender tudo sobre a língua portuguesa aqui no Focus Concursos com o professor Douglas Wisiewski e no nosso programa de todas as quintas-feiras, no nosso Papirando Português. Vamos papirar muito português em 2020, espero encontrá-los muito aqui também na plataforma do Focus Concursos. Novos editais já estão aí prestes a abrir. Este ano vai ser o grande ano de grandes concursos, de grandes oportunidades em todas as áreas, em todas as regiões do Brasil, em todas as esferas. Então, já vamos começar esta preparação hoje, aqui, iniciozinho de janeiro de 2020. Então, estamos todos preparados para um ano que vai bombar nos concursos públicos e como foi em 2019, como foi no ano passado, como foi no ano de 2018, no ano de 2017, a língua portuguesa é a disciplina, a matéria que determina realmente quem é aprovado ou não, não só nas questões objetivas também, mas na execução da prova discursiva. E como nós temos esta responsabilidade, a responsabilidade de decidir quem será aprovado ou não no concurso, certo? Então, eu convido todos a resolvermos hoje, a interpretarmos questão de uma banca, cujas provas me chamam muito a atenção, certo? Que é a banca do IADES. Vários concursos do IADES para 2020, certo? Estejam preparadas. Esta aula, como todo Papirando Português, ficará disponível, aqui ficará gravada no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar, deixa aquele like já para começar o ano novo fortalecendo o professor Douglas, fortalecendo esse projeto de democratização, do ensino da língua portuguesa e de todas as matérias que são cobradas em concursos, que o Focus Concursos é uma espécie de vanguarda, diante de todas essas outras empresas aí que se dedicam a fazer concurso, a preparar para concurso público. O Focus Concurso sempre pioneiro, sempre na vanguarda, oferecendo essas aulas praticamente de todos os conteúdos, de todas as matérias, gratuitamente para todo mundo, É isso aí. Estão aproveitando? Joia? Galera, é sério, o projeto é bom, o projeto é quente, eu convido vocês a conhecerem as redes sociais do Focus Concursos, beleza? No YouTube você tem aulas disponíveis de todas as matérias, de todos os professores. Aproveite, por favor, aquela gentileza, aquela parceria. Sempre que você assistir a uma aula, eu tenho certeza que você vai tirar proveito de todas as aulas que você assistir do Focus Concurso. Não posso falar em nome de outras empresas, mas aqui eu sei o nível de seleção, o nível de qualidade que é imposto aos professores, à equipe de preparação, ao material preparado. Então, eu sei que você vai tirar proveito de todas as aulas, então eu peço que de todas as aulas do Focus Concursos que você assistir, de qualquer professor, deixe o seu like, deixe aquela curtida, que é o que fortalece esse projeto, beleza? E se possível ainda, compartilhe, faça mais pessoas terem acesso, beleza? Procure então, seja seguidor, inscrito, no canal do Focus Concursos no YouTube, /Focus Concursos, no Instagram, Nossa, com muita chamada diária, muita dica, muito macete, muita motivação, certo? Muita novidade, muita análise de edital. Sempre você vai ficar por dentro de quais os últimos editais que foram abertos, O que está por abrir, Siga o Instagram do Focus Concursos e também, pensando já na nossa língua portuguesa, siga, por favor, o Instagram do Prof. Douglas W, Professor Douglas W, PF Douglas W no Instagram, sempre esperando vocês também para apresentar um conteúdo novo voltado para a língua portuguesa, interpretação de textos, literatura, certo? Para a redação também, as discursivas de concurso público. No Facebook você encontra também, a legenda do grupo Focus Concursos e no Spotify também é um lugar para você pegar podcasts, você poder ouvir aulas inteirinhas, certo? Através do Spotify do Focus Concursos. Legal? Tranquilo? Esta é a edição
do Papirando Português número 87. Tem muito material. Se você é um aluno novo agora de 2020, é um prazer conhecê-lo. Eu sou o professor Douglas Wisniewski, certo? Aqui do Focus Concursos. Seja muito bem-vindo às nossas aulas, né? Para você jovem aí, recém-formado na faculdade, que está começando uma carreira de concurseiro, de concursando, né? Começando essa carreira agora, seja bem-vindo aí às aulas do professor Douglas Wisniewski. Lembrando que esse aqui, só falando das aulas gratuitas, as que estão disponíveis aí no YouTube, esta é a edição número 87, introduzindo aí o ano de 2020, e eu convido vocês a assistir. Tem muito material de primeiríssima, né? Aí ao longo dessas 87 edições do Papirando Português. A vantagem do YouTube é isso, né? O material fica disponível para você assistir quando puder e quantas vezes você quiser, certo? Tire proveito disso, galera. Muita preparação, muito estudo, muita análise investida em cada edição do Papirando Português. Então, é um curso praticamente completo de língua portuguesa para vocês aproveitarem. E também com análise de questões, análise de bancas, diferentes dicas, macetes aí, né, para você compreender o que as bancas realmente querem que você resolva numa prova de língua portuguesa, de interpretação de texto, de concurso público. Legal? Então, vamos lá, então. Temos uma questão aí, temos uma bateria de questões da banca IADES, certo? A banca que vai bombar em 2020, a banca, né, em cujo concurso você que está me ouvindo será aprovado, certo? No IADES, pode ir quente, é uma banca boa, questões inteligentes, questões bem boladas, dá para resolver, dá para gabaritar em língua portuguesa, né? Não, mais ou menos, talvez errar uma, talvez errar duas, vamos lá, né? Você vai ver que não é também um bicho de sete cabeças para quem está bem preparado. Para quem é aluno do professor Douglas, né? Então, existe sempre a possibilidade desse diferencial, certo? E estão aí os nossos alunos para testemunhar esta eficiência. Olha só, Jorge Paulo Lemann dá 7 dicas para ser bem-sucedido. Que tal começarmos 2020 com 7 dicas para sermos todos muito bem-sucedidos? Será que as dicas são boas? Será que dá certo? Vamos aplicar ou não vamos? Quais as perguntas que a banca IADES vai fazer a respeito desse texto? Então vamos interpretá-las. É uma lista de dicas. Primeira, faça a diferença. Segundo, brilho no olho. Terceira, resultados. Quarta, grupo. E assim vai, né? Qual que é a quinta? Ética. A sexta, encontre sua vocação. E a sétima, intercâmbio. Vamos ver como ele explica cada uma dessas 7 dicas para ser bem-sucedido. 7 dicas para ser bem-sucedida. Meninos e meninas que acompanham o Papirando Português, vamos ver essas dicas aí, preste atenção. Muita atenção na leitura, que é a partir desse texto que virão as questões do IADES. Primeiro, faça a diferença. Segundo o investidor atualmente, ele procura pessoas que já fizeram alguma coisa na vida, mesmo que ainda sejam muito jovens. Ou seja, busque fazer atividades e projetos que melhorem o seu currículo e a sua experiência profissional. Brilho no olho. Nós gostamos, Jorge Paulo Lemann que está falando, né? Nós gostamos de pessoas com brilho no olho, que querem fazer alguma coisa e ser bem-sucedidas, afirma Lemann. A iniciativa e a ambição de crescer profissionalmente são valorizadas dentro das companhias. Terceira, resultados. Tem gente que fala muito, mas não faz nada, diz Lemann. Ou seja, entregar resultados e atingir as metas da empresa é importante para se destacar no ambiente de trabalho. Grupo. Assim como na maioria das empresas, as companhias de Lemann valorizam as pessoas que sabem trabalhar em grupo e aceitam diferentes opiniões. Aquele profissional solitário pode ser um gênio, mas não funciona bem dentro da nossa cultura de empresas. Ética. As pessoas podem ser diferentes, vir de origens diversas e ter maneiras diferenciadas de fazer as coisas, mas tem que ser ético. Se não é ético, não dá para trabalhar, explica o investidor. Encontre a sua vocação. Eu acho que a única maneira de se encontrar é fazendo, testando. Mas também não pode passar o resto da vida testando, porque você acaba chegando a nenhum lugar, diz Lemann. A dica é fazer estágios e trabalhar em diversos setores para expandir os horizontes para novas oportunidades. Vale também investir na leitura.
e pesquisar as áreas de interesse. Intercâmbio. Apesar de não considerar essencial, Lehman, que estudou em Harvard, acredita que o aprendizado em outros países é importante para a pessoa conhecer novas culturas e abrir os olhos e a mente. Legal, hein? Com base na leitura do texto, infere-se que quando a questão ela trabalha com a noção de inferência, certo? Ela quer que você diga assim que a partir da leitura, da compreensão global desse texto, é possível um leitor ter a seguinte sacada, a seguinte dedução, a seguinte inferência. E aí, qual delas é a verdadeira? O sucesso na área profissional depende da execução dos 7 aspectos impostos por Lehman. B. O profissional que não seguir as dicas do investidor terá dificuldades para se destacar no mercado de trabalho em qualquer área de atuação. C. O investidor propôs-se a sugerir certas estratégias para alavancar a carreira com base na própria experiência. D. A experiência internacional é fundamental para ampliar a perspectiva de futuro do indivíduo e para que ele consiga ser bem-sucedido no âmbito profissional. E o investidor estabeleceu pontos relevantes para a carreira, elencando-os conforme o respectivo nível de importância, com destaque para os resultados que se sobrepõem à ética. Qual é a verdadeira? Uma só. Muito bem, meu aluno. Vamos aí. Você tem que saber que numa questão de interpretação de texto, ela é basicamente um jogo entre você descartar automaticamente aquelas que você sabe que estão erradas, ficando com uma ou duas ou três no máximo que você acha que tem possibilidade de estar certas. Olha a letra A. Lembrando do texto, nós lemos com atenção, não precisamos ler de novo esse texto. Se você ler uma vez bem atentamente, absorvendo mesmo a mensagem, você nem precisa voltar para o texto. Mas, se for mesmo necessário, volte. Olha só. O sucesso na área profissional depende da execução dos 7 aspectos. Em que momento que ele diz isso, galera? Veja aqui, ó. Só temos o título, ele dá 7 dicas para ser bem-sucedido. E dá as dicas. 1 dica, 2 dicas, 3 dicas, 4 dicas, 5 dicas, 6 dicas, 7 dicas. Não existe nesse texto uma introdução antes das dicas ou uma conclusão depois das dicas. Somente as dicas, certo? Então, em nenhum momento ele diz que o sucesso depende da execução dos 7 aspectos impostos por Lehman. Isso aqui extrapola, o que o texto está apresentando. É uma extrapolação. Eu imagino que mesmo essas 7 dicas sendo boas, deve ter gente que fez sucesso sem seguir essas dicas, sem pensar exatamente nas dicas, Então, quer dizer, não é que somente esse caminho vai te levar ao sucesso. É uma dica, é uma sugestão, Letra B. O profissional que não seguir as dicas do investidor terá dificuldades para se destacar no mercado de trabalho em qualquer área, Então, existem áreas, pessoal, em que o trabalho individual é mais valioso, Ele fala, por exemplo, sobre o intercâmbio. Existem áreas que não tem necessidade de você ir para o exterior estudar para você ser muito bom profissional. Áreas ligadas, por exemplo, aqui à cultura brasileira, à educação do Brasil, ligadas à biologia, à geografia do Brasil e assim por diante, certo? Então, nem sempre é necessário você ter um intercâmbio. Então, quer dizer, não posso afirmar, de acordo com o texto, que o profissional que não seguir as dicas, isso generalizando todos os profissionais, você tem que ter cuidado, pessoal, em qualquer área, tem que ter cuidado com a generalização. Generalização, certo, pessoal? A generalização nas questões de interpretação de texto estão sempre erradas, fique esperto. Letra C. O investidor propôs-se, que é o Lehman, propôs-se a sugerir certas estratégias, não é nada garantido, não é nada seguro, são estratégias, você pode usar ou não, para alavancar a carreira. Para garantir sucesso? Não, mas que podem alavancar a carreira, certo? Com base na própria experiência. Veja que ele fala que ele estudou em Harvard,
Veja que ele fala sobre as empresas dele, né? Então, a letra C é a verdadeira. Parabéns para quem acertou. E a letra D, a experiência internacional é fundamental. Não, ele fala que pode ajudar, mas poder ajudar é uma coisa, ser fundamental é outra. Ele aqui diz que estão elencados os pontos pelo nível de importância, o que quer dizer que o item 1 é mais importante que o 2, que é mais importante que o 3, que é mais importante que o 4 e assim por diante. Mas eu creio que não se trata de uma hierarquia. Ele coloca 7 dicas assim genéricas que não são exatamente nesta ordem que devem ser aplicadas. Legal? Você deve, de preferência, aplicar todas, não numa ordem específica. Esta foi fácil, gente. Foi fácil descartar as erradas, né? Segunda questão aqui, olha só. Acerca da estrutura de orações do texto, assinale a alternativa que apresenta o verbo e o respectivo complemento nessa ordem. Então, um verbo e um complemento, certo? Então, você vai ter um verbo e o seu objeto, que pode ser direto ou indireto. Fizeram, linha 2, e na vida, linha 2. Vamos ver, Fizeram na vida. Bom, quem faz algo. Fizeram o quê? Alguma coisa. O complemento do verbo fazer é alguma coisa. Na vida é adjunto adverbial, certo? Que mais? São valorizadas, né? Na linha 9. São é um verbo de ligação. Valorizadas é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito não é complemento de verbo, é uma qualidade do sujeito. Não é complemento. Beleza? Complemento verbal é objeto, objeto direto ou objeto indireto. Só existem 2 complementos verbais. O objeto direto, sem preposição, e o objeto indireto com preposição. Predicativo do sujeito, adjunto adverbial, adjunto adnominal, essas coisas não são complemento verbal. Para ser complemento verbal tem que ser objeto direto. A questão está perguntando, assinale a alternativa em que temos o verbo e o seu objeto. Olha só. Funciona bem dentro da nossa cultura. Aqui é um advérbio, né? Aquilo que funciona, verbo intransitivo. Dentro da nossa cultura é locução adverbial. Não é complemento. Letra D, expandir. Quem expande alguma coisa. Os horizontes. São os horizontes que devem ser expandidos. É a letra D, né? E na letra E, estudou em Harvard. Certo? Em Harvard não é o que ele estudou, é o lugar onde ele estudou. Então, é o adjunto adverbial, beleza? Então, a única que tem um verbo e o respectivo complemento é a letra D. Próxima. Com relação à sintaxe do período, é correto afirmar que no trecho Lehman, que estudou em Harvard, acredita que o aprendizado em outros países é importante? A oração sublinhada é uma subordinada substantiva predicativa, adjetiva explicativa, adverbial consecutiva, adjetiva restritiva ou adverbial temporal. É você que responde e, por favor, comente aí no chat para quem está assistindo a aula ao vivo, certo? Comenta aí, né, o nosso Papirando Português de quinta-feira. Comenta aí no chat qual você acha que é a correta. A primeira pergunta é se esse que é uma conjunção integrante ou é um pronome relativo. Certo, pessoal? Se ele puder ser trocado por um pronome relativo, ele é um pronome relativo, por o qual, por exemplo, né? O qual, certo? É um pronome relativo, nesse caso está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Se ele for uma conjunção integrante, introduzindo uma oração que pode ser trocada por isso, então seria uma oração subordinada substantiva. Certo? E o que nós temos aqui? Lehman, que estudou em Harvard. Lehman, o qual estudou em Harvard. Se eu posso trocar o que por o qual, esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Então, só pode ser a letra B ou a letra D. Ela é adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva.
Aí, para resolver a segunda parte, você tem que olhar para a vírgula, não é mesmo? Se não tem vírgula, é restritiva. Se tem vírgula, é explicativa. E adivinha? Pam, 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 pam. Tem vírgula, certo? Então ela é letra B. Uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Muito bem. Conforme a norma padrão, no que se refere à pontuação presente no texto, a pontuação, assinale a alternativa cujo trecho apresenta inserção de vírgulas facultativas, né, pessoal? Você possui no estudo da vírgula três, né, possibilidades de vírgula: a vírgula obrigatória, a vírgula proibida e a vírgula facultativa, que pode pôr, pode não pôr, certo? Professor, dá um exemplo de vírgula facultativa. Por exemplo, numa locução adverbial que tenha até 3 elementos, 3 palavras. Tá? Por exemplo, assim, se eu colocar assim, dentro da gaveta da minha cômoda. Veja que são várias palavras. Essa locução adverbial de lugar, dentro da gaveta da minha cômoda, se ela estiver deslocada no meio ou no início da oração, ela obrigatoriamente tem que ter vírgula. Agora, se eu colocasse apenas na cômoda deixei minha chave. Mesmo que eu coloque o na cômoda no início da oração, porque o lugar normal é no final, onde ela não precisa ter vírgula. Mas se ela está no início ou no meio, deixei na cômoda minhas chaves. Certo? Então, essa vírgula, por ter essa locução adverbial, ter até 3 palavras, tipo na cômoda, certo? A vírgula é facultativa. Eu gosto de usar. Se eu escrevo uma redação, eu sempre coloco deixei, vírgula, na cômoda, vírgula, as minhas chaves, certo? Mas pode ocorrer de a gente esquecer de colocar e tá certo igual. Até 3. Se houver 4 ou mais palavras na locução adverbial deslocada, para o início ou para o meio da oração, a vírgula passa a ser obrigatória. Então, é um caso, um exemplo. Vamos ver qual que tem aqui. Ó, conforme a norma padrão, tá. Atualmente ele procura pessoas que já fizeram alguma coisa na vida. Essa vírgula é obrigatória, facultativa. Tem gente que fala muito, mas não faz nada. Obrigatória ou facultativa. Ou seja, entregar resultados e atingir as metas da empresa. Se não é ético, vírgula, não dá para trabalhar. Apesar de não considerar essencial, Lehman, que estudou em Harvard, acredita. Né? Então, olha só o que estamos pedindo aqui. Conforme a norma padrão, no que se refere à pontuação presente no texto, assinale a alternativa cujo trecho apresenta inserção de vírgulas facultativa, opcionais, né? Então, primeiro eu vou dar um segundinho para você responder. Então olha só, nessa aqui, apesar de, né, essa vírgula aqui, ela indica, né, uma oração subordinada adverbial concessiva, com esse apesar de, que foi deslocada para antes da principal. Então essa é obrigatória. E essa vírgula antes e depois da oração subordinada adjetiva explicativa também é obrigatória, porque é uma explicativa, certo? Então a letra E está certa. Se não é ético, não dá para trabalhar. Né? Ó, não dá para trabalhar se não é ético. Veja que aqui temos uma oração subordinada adverbial condicional, condição com esse C, certo? Antes da principal. Então, deslocada para antes da principal, vírgula, obrigatória. Ou seja, vírgula, né? Aqui uma expressão explicativa, obrigatória. Tem gente que fala muito, mas não faz nada. Aqui introduzindo uma oração subordinada, uma oração coordenada sindética adversativa, sempre com a vírgula obrigatória. Certo, pessoal? Ok? E a letra A, atualmente ele procura pessoas que já fizeram alguma coisa na vida, né? Atualmente é um advérbio, só tem uma palavra. Lembra que eu falei? A vírgula, nesse caso, é facultativa. Letra A. Muito bom para quem acertou. Temos mais um texto agora para mais uma bateria de questões e preste atenção. Ó. A palavra ética deriva do grego ethos, que significa tanto costume ou hábito quanto caráter, mas também apresenta o sentido de habitação. Portanto, é possível dizer que ética
Pode expressar o conjunto de hábitos que permitem o convívio entre as pessoas. Em resumo, a ética, que é estabelecida com base em instruções e exemplos, tem 3 fontes bem definidas: a religião, as leis e a moral. A religião e as leis impõem uma conduta ética, pois estabelecem os limites das ações e definem os castigos para a desobediência. Já a moral considera a ética uma virtude em si. Nesse caso, é indubitável que se refere à ética como uma espécie de filosofia moral. Seja qual for a principal fonte, ter um comportamento ético faz bem ao convívio, aos negócios e à consciência. É algo a se prestar atenção, pois afeta todos e influencia o futuro. No que se refere à interpretação do texto, assinale a alternativa correta. E aí? Interprete você aí para nós. O que você acha? O foco do texto remete apenas à etimologia da palavra ética? Etimologia quer dizer explicação da história e do significado da palavra ética? Ou letra B, no texto o autor explica a palavra ética sob 3 perspectivas devidamente delimitadas. Ou letra C, o autor ressalta que para ser bem-sucedido nos negócios é preciso seguir a filosofia moral que norteia a ética. Ou letra D, de acordo com o autor, ética está diretamente relacionada com o futuro dos indivíduos. Ou letra E, conforme o texto, a religião até hoje impõe castigos a quem descumprir os princípios éticos. Essa aí está toda errada, né? A religião, usada de forma genérica, se referindo a todas as religiões, impõe castigos. Isso não existe, certo? Então a letra E está descartada. O que você acha? A, B, C ou D? Também não podemos falar que o texto ele fala da etimologia da palavra ética, a etimologia aqui, ó, ethos, do grego, né? Mas ele só se remete a esta forma de interpretar a ética? Não, não é esse o foco do texto. Não é um estudo etimológico. A letra B. No texto, o autor explica a palavra ética sob 3 perspectivas devidamente delimitadas. Quais são as 3 perspectivas? A religião, a lei e a moral. Né? Ele delimita aqui, ó, a religião e as leis, já a moral é a letra B que é a correta. No texto, o autor explica a palavra ética sob 3 perspectivas devidamente delimitadas, certo? Né? Também coloca aqui como hábito, como caráter ou habitação. Está correto. E a letra C. O autor ressalta que para ser bem-sucedido nos negócios é preciso seguir a filosofia moral que norteia a ética, certo? A moral considera a ética uma virtude. Nesse caso, é indubitável que se refere à ética como uma espécie de filosofia moral. A moral, apenas a moral, que se refere à ética como uma filosofia moral. Seja qual for a principal fonte, a lei, a religião ou a moral, ter um comportamento ético faz bem aos negócios, entendeu? Não é ter uma filosofia moral, é ter um comportamento ético que faz bem aos negócios, beleza? Então tá errado isso aqui. E letra D, de acordo com o autor, ética está diretamente relacionada com o futuro dos indivíduos, certo? O que vocês acham, né? Ó, a ética, ela deve se prestar atenção à ética, pois ela afeta todos, no presente, afeta. E influencia o futuro, mas ela afeta a todos. Todo comportamento ético ou não ético atinge a todas as pessoas no presente e influencia o futuro, certo? Agora, não está dizendo no texto, isso aqui extrapola o texto também, ao falar, né, que a ética está diretamente relacionada com o futuro dos indivíduos, certo? Onde que está escrito isso? Não é o futuro dos indivíduos, ele fala do futuro. Certo? Então, cuidado com esses advérbios que aparecem nas alternativas e que normalmente apontam para uma extrapolação, certo? Daquilo que o texto está falando. O advérbio é algo fundamental nas alternativas, certo? Diretamente, exclusivamente, somente,
primeiramente, principalmente. Então, apareceu o advérbio na alternativa, você verifica se aquele advérbio, se ele se comprova ou não no texto. Entendeu? Então, prestar atenção aos advérbios é uma forma de encontrar alternativas erradas em questões de interpretação de texto. A banca, muitas vezes, ela coloca no advérbio o erro. Olha aqui. A respeito do processo de formação das palavras, né? Temos a composição, a derivação e outras formas, né? O que nós podemos afirmar sobre a palavra castigo, né? Na linha 10, como é que essa palavra foi formada? Castigos. É uma composição por justaposição, é uma derivação imprópria, é uma derivação regressiva, é uma derivação parasintética ou uma composição por aglutinação. Para te ajudar, eu sou parceiro de vocês, eu comecei o ano generoso. Isso não vai acontecer contigo no seu concurso público, mas como isso aqui é treinamento, é preparação, é exercício, é musculação para o concurso público, então eu vou dar uma palavrinha aqui que é formada de acordo com cada uma dessas formas aqui, desses meios de formação, né? Ó, justaposição. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra girassol. Tá. Por derivação imprópria. Por exemplo, quando você fala assim, que o amar, não o amor, o amar é importante. Certo? Por exemplo, aqui é imprópria quando a palavra amar, que é um verbo, é usado aqui precedido de artigo, portanto, na função de substantivo. Regressiva, então, por exemplo, assim, a compra foi efetuada. Né? A palavra compra é um substantivo deverbal. Ele deriva da palavra comprar. Quando um substantivo deriva de um verbo, né, o verbo é primitivo e o substantivo é derivado, é uma derivação regressiva, tirou o R daqui. Ou é uma parasintética, como por exemplo a palavra desalmado. Eu coloquei um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo na palavra alma, formando a palavra desalmado. Isso é uma parassíntese. Né? A composição por aglutinação, como na palavra, por exemplo, embora, né? Que vem da expressão em boa hora, certo? A qual se aglutinou, formando a palavra embora. Então a palavra castigo vem da onde? Ela vem da composição, da derivação, que tipo? O que você acha? O que você conclui? Legal? Então, a palavra castigo, ela é derivada, né? O castigo, por exemplo. O castigo. Ela é derivada do verbo castigar, certo? Então, quer dizer, havia o verbo castigar e o nome daquilo que acontece passou a ser castigo. Então, é uma derivação regressiva. Faça sempre esse teste para ver se aquela palavra não derivou de um verbo. Beleza, pessoal? Castigar, castigo. Comprar, compra. Caçar, caça. Pescar, pesca. Beijar, beijo. Né? São substantivos deverbais formados pela derivação regressiva. Beijar, beijo. Caçar, caça. Castigar, castigo. Comprar, compra. Vender, venda. Próxima. Considerando a estrutura do texto, assinale a alternativa correta. Olha só. Aqui a gente vai ter que voltar para o texto, então vamos fazer juntinhos. Ó. Na linha 7, é correto flexionar a forma verbal tem no plural, pois ela também concorda com o vocábulo 3. Né? Então, na linha 7, a forma verbal tem. Cadê? Certo. Ó, em resumo, a ética, que é estabelecida com base em instruções e exemplos, tem 3 fontes. Aí que tá. Quem é que tem 3 fontes? A ética. A palavra está no singular e a concordância só é possível no singular.
Então, qual que é? Letra B. As palavras ética e caráter seguem a mesma regra de acentuação. Não, porque aqui é uma proparoxítona e aqui é uma paroxítona terminada em R. Certo? Regras diferentes. C. Conforme as regras de colocação pronominal, atenção você que vai fazer concurso no IADES. Interpretação de texto, formação das palavras, acentuação gráfica, pontuação e colocação pronominal. Quer que eu faça a lista aqui para vocês? Então vamos lá. Ó, o que vai cair? Interpretação de texto. O que mais cai, né? Interpretação de textos, pontuação, acentuação, formação das palavras, e colocação pronominal. Adoro colocação pronominal. Certo? Estamos listando aqui temas, né, frequentes no IADES. Dá uma olhadinha aqui, ó. A letra C. Conforme as regras de colocação pronominal, é correto reescrever o trecho "é indubitável que se refere", deslocando-se o pronome oblíquo "se" para depois da forma verbal "refere-se". Né? Então não dá, gente, porque esse "que" é uma palavra atrativa. O que puxa o "se" para antes do verbo. Eu não posso falar "que refere-se". É obrigatório a próclise, né? Ela é obrigatória, portanto é indubitável que se refere, certo? Que refere-se estará errado, beleza? E a letra D. No período "ter um comportamento ético faz bem ao convívio, aos negócios e à consciência", o termo sublinhado representa o sujeito desta oração. Legal? Então, o termo sublinhado, pessoal, é isso aqui, ó. Né? Desculpa aí que ficou sem sublinhar. Ter um comportamento ético. O termo, né, sublinhado representa o sujeito desta oração. Legal? Então, ter um comportamento ético. Isso é o sujeito ou não é o sujeito? É só você perguntar em cima desse verbo aqui, ó. Faz bem. Quem é que faz bem ao convívio? Ter um comportamento ético. É um sujeito oracional. A letra D é verdadeira, é um sujeito, mesmo que seja um sujeito oracional, ainda assim você considera um sujeito. Certo? E na letra E, na linha 12, a crase que sucede a forma verbal refere é facultativa. Cadê? Aqui. É indubitável que se refere à ética. Quem se refere a alguma coisa. E a palavra ética é uma palavra feminina, um substantivo que aceita o artigo A. Nesse caso, A mais A, o A é craseado obrigatoriamente e não facultativamente. Portanto, é a letra D realmente. Mais uma para vocês. Opa, temos mais um texto aqui, preste atenção. Então, você pode perceber que nas provas do IADES pode ter mais de um texto. Fique atento, tem que gostar de ler. Né? O CRCMG é uma autarquia criada pelo Decreto-Lei número 9.295/46, que tem por finalidade registrar os profissionais e as organizações contábeis para atuarem no mercado, fiscalizar o exercício da profissão contábil e desenvolver programas de educação continuada para os profissionais da contabilidade, por meio de cursos, treinamentos, palestras e eventos, visando a garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética, boa técnica e nos termos da legislação vigente. No texto, levando-se em consideração a significação contextual da palavra, é correto afirmar que a forma verbal visando apresenta sentido de mirar, registrar, sondar, assinalar ou pretender. Aqui. Visando a garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética. Ou seja, pretendente, né? Pretendendo, né? Ó, pretendendo garantir à sociedade que os trabalhos desenvolvidos por eles sejam realizados com ética, certo? Esse tipo de questão é uma questão, né, de semântica,
certo, pessoal? Então, também podemos estudar a semântica e a sinonímia, né? Para fazermos uma prova do IADES. Que mais? Com relação ao emprego das classes das palavras, assinale a alternativa que apresenta somente adjetivos, né? E aí? Qual que só tem adjetivos? Bom, para você descobrir se é um verbo, você conjuga. Tipo, comer. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Verbo pular. Eu pulei, tu pulaste, ele pulou. Nós pulamos, vós pulastes, eles pularam e assim por diante. Então, quando você consegue conjugar, você sabe que é um verbo. E para saber se é um substantivo, você imagina a frase com aquela palavra com um artigo antes dela. O, a, os, as. Então, por exemplo, olha aqui, ó. É a autarquia. Os profissionais. Então é substantivo, né? A educação, substantivo. A legislação, substantivo. A sociedade, substantivo. Agora, vigente é uma característica e continuada é uma característica, certo, pessoal? Ó, continuada e vigente. Cadê o vigente? Aqui. Ó, o que é vigente? A legislação. O adjetivo está sempre mudando, né, e qualificando a ideia de um substantivo. Neste caso aqui, do substantivo legislação. A legislação é bonita, é linda, é rica, ela é vigente, é uma característica dela, portanto, um adjetivo. E aqui, quem que é continuada? A educação. A educação poderia ser boa, poderia ser ineficiente, poderia ser linda, poderia ser enriquecedora, poderia ser fortalecedora e poderia ser continuada. É uma característica da educação, que é um substantivo, portanto, a característica é um adjetivo, certo? Então, temos a resposta aqui na letra A. Continuada e vigente é a única que tem apenas adjetivos, certo? Continuada, vigente. Ó, a contábeis também é um adjetivo, boa é adjetivo e contábil também é adjetivo, certo? Agora, autarquia, profissionais, educação, legislação e sociedade são substantivos, certo? Então, uma questão que envolve seus conhecimentos de morfologia, ok? Próxima. Sem que houvesse qualquer alteração de sentido do texto original, seria possível substituir a conjunção destacada no trecho. É bom saber, portanto, que todo equipamento com controle remoto, mostrador digital ou teclado de toque gasta sim energia elétrica. Qual que é a conjunção ou locução conjuntiva que substitui o portanto? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Esta é fácil. Eu sei que tem aí concursando que acompanha o Papirando Português que vai responder, já respondeu só de olhar. Algumas outras pessoas vão ter que pensar um pouquinho, encaixar na frase, comparar, ver se a substituição funciona, testar cada uma das alternativas, pensar no sentido, no significado e então intuir a resposta correta. Vamos lá então, eu dou um tempinho para vocês. Fácil, né, galera? Portanto, é uma conclusiva. Introduz uma conclusão, certo? É uma clássica conclusiva. Entretanto, é adversativa. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, adversativa. No entanto, também é adversativa. Apesar disso, é concessiva, lembra? Subordinada adverbial concessiva, né? Pois, certo? O que vocês acham que o pois é? É bom saber. Olha a posição. Ficaria entre vírgulas. É bom saber, pois, que todo o equipamento, o pois entre vírgulas isolado, ele é conclusivo. Peguei a pegadinha, certo? Ele poderia ser explicativo
e até causal. Mas quando ele vem aqui isolado por vírgulas, ele é conclusivo. E o ainda que eu falo, é concessivo também. Ainda, embora, mesmo que, apesar disso, certo? Então é a letra D. Olha que pegadinha. Ah, você viu? Então você teria que ver essa substituição no contexto ali das vírgulas para que o pois, que normalmente é explicativo, tenha a função conclusiva. Pegou essa? Olha mais uma. Considerando o período profissional da contabilidade, para ficar em dia com a profissão, mantenha seu registro em situação regular com o CRCMG, de modo a manter a coesão e o sentido a ele atribuído, é correto substituir o vocábulo sublinhado por, né? Essa aqui, ó, é o para. Tá? O vocábulo sublinhado é a palavra para. Eu posso trocar esse para por qual dessas alternativas? Vamos lá, boa sorte. Vou dar um tempinho. Mesma lógica do exercício anterior. É isso aí? Então, o para, vocês sabem, para quê, indica finalidade. Finalidade, no sentido de objetivo. Nós estudamos para sermos aprovados no concurso. Então, com que finalidade que nós estudamos? Para alcançar a aprovação. Percebeu? Então, o para indica finalidade, objetivo, meta, né? Então, olha só. Qual dessas que indica finalidade? Assim que me dá uma ideia de tempo, né? Assim que chegar em casa, tomarei um banho. Quanto mais, dá uma ideia de proporção, né? Quanto mais o tempo passa, mais linda ela fica, né? À medida que também é uma ideia de proporção. Conforme, como já diz, indica conformidade, né? Fácil, conformidade. E a fim de que, ó, eu estudo a fim de ser aprovado no concurso público, né? Eu me arrumei a fim de que ela gostasse de mim, né? Então indica fim, finalidade, objetivo, meta, goal, né? Então é a letra E que substitui. Profissional da contabilidade, a fim de ficar em dia com a profissão, mantenha seu registro. Moleza, né? Legal? Tem mais uma aqui, ó. No trecho a vida fica mais leve quando você está em dia. O vocábulo quando, ó, você viu como caíram essas questões envolvendo, né? Então você vai colocar aqui também elementos coesivos, tá? Elementos coesivos, que são essas conjunções e suas classificações. Então quem vai fazer o concurso do IADES, lembre-se de estudar interpretação de textos, pontuação, acentuação, formação das palavras, colocação pronominal e elementos coesivos, além de todo o resto, claro, da língua portuguesa, mas também estejam atentos a esses assuntos aí, a esses temas primordiais, ok? Resolve esta para o prof agora. Classifique o quando. É isso aí. Molezinha, 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 né? O que vocês acham? A vida fica mais leve quando você está em dia. Tempo, não é isso? O que vocês acham? Ó, ela é uma conjunção subordinativa temporal. Você responde a pergunta quando? Quando que a vida fica mais leve? Quando você está em dia. Certo? Então, indica tempo, o momento em que a vida fica mais leve, certo? Portanto, introduz aqui uma oração subordinada adverbial temporal. Beleza? É isso aí, galera.
Então eu agradeço a audiência de vocês para esse nosso primeiro Papirando Português do ano de 2020, certo? Começando um ano aí, né, de vento em popa, estudando muito. Todas as quintas-feiras eu espero encontrá-los aqui, das 11 horas até o meio-dia aproximadamente, para resolver questões, dicas e macetes, o que as bancas gostam de cobrar, análise das bancas minuciosas, tá ok? Sigam o professor Douglas no Instagram, @pfdouglasw, também sigam @Focus Concursos, certo? Para vocês terem mais dicas também, entrem em contato com o professor através do seu Instagram, certo? Você pode sugerir bancas. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse tal banca, né? Que o senhor resolvesse tal prova, tal tema o senhor trouxesse para o Papirando. Eu estou sempre anotando as sugestões e sempre tento trazer, né, na medida do tempo e na medida da nossa agenda própria, né, trazer para o pessoal, né, o que ele mais precisa. Para vocês, meus alunos, tá ok? Então é um prazer ter começado o ano com mais esta edição do Papirando Português. Eu espero que todos tenham mesmo um maravilhoso ano novo, certo? Com a cabeça no lugar, muita coisa boa para aproveitar, muitos estudos e muitos sonhos para realizar. Valeu? Gratidão a todos e até breve.